Então, muito boa noite, pessoal. Sou o professor Rogério Santos, professor de Física e de Engenharia Mecânica da Científica Concursos. E hoje nós teremos uma aula sobre estática, né, conteúdo da física, dentro da mecânica. Desde já eu peço que vocês deixem um like nesse vídeo, curtam, se inscrevam no canal da Científica para ter acesso a mais conteúdos como esse. Então, vamos partir para a nossa aula. Bom, estática. Que trata a estática dentro da física? Como eu já falei, ela é uma área da mecânica clássica. E ela estuda o quê? Os corpos rígidos ou as partículas que estão em repouso, ou movimento retilíneo uniforme. Em razão das suas forças, ou seja, das forças que atuam e dos momentos. A gente vai ver o que significa essa palavra, momentos, né? Momento na física tem um significado, né? E essas forças, esses momentos, eles estão se anulando. Por isso que vem daí o nome estático, né? O corpo ele está em equilíbrio estático, ou seja, ele não tem movimento, ele está em repouso. Devido ao quê? A ação dessas forças que se anulam, né? Como a gente sabe, a força ela é uma grandeza vetorial, que possui direção, sentido e intensidade. Então, ao fazer esse somatório, a junção de todas essas forças que atuam sobre uma partícula, ou um sistema de partículas, como um corpo rígido, nós temos o equilíbrio chamado equilíbrio estático, né? E a partir daí a gente consegue também calcular as forças internas, que são aquelas chamadas forças de reação, que aparecem nos corpos rígidos quando estão submetidos a forças ou a momentos, né? Bom, equilíbrio, o conceito de equilíbrio, né? O que é que implica? Implica que um corpo está em repouso ou movimento retilíneo uniforme, ou seja, ele não possui aceleração. Partindo da associação com o princípio da lei da inércia, né? Uma partícula, o que significa uma partícula? Trata-se a partícula como se fosse um ponto material, né? É uma quantidade de matéria que a gente não toma como um corpo, e sim como um ponto, e que se supõe ocupar um único pontinho no espaço, né? É um ponto material. Então, para fazer a primeira análise, a gente trabalha com partículas, né? Desprezando a massa, no caso, que a partícula não possui massa. Então, depois aqui entra os cálculos de massa, quando a gente trabalha com os corpos rígidos, né? E aí vem o que seria o corpo rígido. É um corpo ideal, né? Resultante da combinação de um grande número de partículas, né? Que ocupam posições fixas no espaço, em relação uma à outra, né? Vai ter um comprimento, vai ter uma extensão, vai ter uma espessura. Aí sim, o corpo rígido é um objeto no qual a gente trabalha e faz análise estática em cima dele. Centro de massa. O centro de massa é porque quando um corpo está sujeito, um corpo que possui massa e que possui uma determinada estrutura, a gente pode delimitar que a sua força de atuação do seu peso está num único ponto, né? E ele chama esse ponto de centro de massa, né? O torque. O torque, que também é um sinônimo para momento, nada mais é do que uma grandeza física que ocorre quando nós aplicamos uma força, né, sobre um corpo, e essa força é capaz de rotacionar e girar esse corpo, certo? Como, por exemplo, a gente tem a maçaneta de uma porta. Quando a gente aplica a força na maçaneta, a gente gira a maçaneta, né? Esse giro que ocorre no ponto de giro da maçaneta, a gente chama de torque ou de momento. Ao trocar, por exemplo, o pneu de um carro, nós temos a chave de roda. Aquele giro, ele faz com que, né, crie-se um momento no parafuso, desparafuso, e aquilo está gerando a força que é aplicada na chave de roda gera um momento, que é justamente essa grandeza física, que é resultante quando eu tenho uma força, uma distância em relação a um ponto onde eu estou aplicando essa força, certo? E o momento angular, que é uma grandeza física que envolve os momentos circulares, certo? A quantidade de movimento de corpos que estão rotacionando ou girando. Aqui já são para corpos que já estão em movimento circular, diferente do torque, certo? Que é de aplicação de força com relação a determinado ponto. A gente vai ver detalhadamente cada um desses pontos aqui nessa aula de hoje. Então, a resultante de um sistema de forças. Primeiramente, vamos imaginar uma partícula. Então, a gente sabe lá da física vetorial, né? Como eu já disse, que a força ela é uma grandeza vetorial. Isso quer dizer que ela possui direção, sentido e intensidade, ou módulo, certo?
E o que seria a resultante? Né? Quando eu tenho várias forças, um sistema de forças que estão aplicadas a uma partícula ou a um corpo rígido, né, eu faço a somatória de todas essas forças para encontrar aquela força resultante. Quando eu tenho ela expressa dessa forma, né, forma desse desenho aqui em forma de partícula, para que eu encontre essa força resultante, eu tenho que lançar a mão lá dos conhecimentos da física vetorial, né, da soma de vetores. Então, aqui eu tenho o exemplo, né, nessa figura B, como se daria, né, a chamada soma poligonal, que basta com que eu some, a setinha indica o final do vetor, né, a bolinha indica o início. Então, eu somo todos os vetores, eu pego o final de um vetor com o início do outro, quando eu quero fazer uma soma. Então, veja, eu tinha aqui essa F1, né, vou somar agora com F2. Então, eu pego o final da o início da F2 com o final da F1 e traço. E vou fazendo, né, colocando final com início do seguinte, final com início do seguinte, até com que eu trace uma linha, né, ligando o início do primeiro vetor com o final do último. E essa linha que eu tenho aqui é chamada de força resultante. Isso quando eu quero exprimir, né, dessa maneira. Só que a forma mais comum que a gente vai trabalhar, principalmente nas questões, quando se cai, ele vai pedir para, por exemplo, calcular o módulo ou a intensidade da força resultante sobre um corpo rígido. E aí a gente lança mão do sistema de projeções ortogonais de uma força. Né? Imagine que eu tenho essa força aqui inclinada, né? E aí, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que dividi-la em duas projeções. A projeção Y e a projeção em X. Né? A partir daí, eu consigo, né, se eu tiver outras forças que, por exemplo, nessa figura aqui, estão praticamente todas inclinadas, eu consigo dividir, né, nas coordenadas x e y e fazer as somas das forças em x, fazer a soma das forças que estão no eixo y, e daí, no final, eu tiro a resultante. Né? E como seria? Bom, quando eu tenho um sistema, né, tem uma força que não está totalmente na horizontal ou totalmente na vertical, ela está inclinada aqui, quando eu quero calcular a sua componente vetorial em x, eu tenho esse ângulo aqui formado entre a projeção dela em x e ela própria, eu vou dizer que a componente de x é o valor dela aqui vezes o cosseno desse ângulo, certo? Porque aqui a gente lembra de Pitágoras, né? E das relações trigonométricas. Então, eu tenho que f de x v é igual a f vezes o cosseno de θ. Para eu encontrar a f de y, basta que eu multiplique agora o valor dessa força pelo seno desse ângulo. Professor, se tivesse dado esse outro ângulo aqui, por exemplo, aqui, né? Se na questão tivesse me dado esse ângulo aqui, pode acontecer, pode vir daí, né, um outro ângulo alfa aqui. Aí bastaria inverter, né? F de x aqui estaria oposta ao ângulo. Então, f de x se tornaria f seno de alfa e f de y igual a f cosseno de alfa. Mas sempre que a gente for trabalhar, né, para dividir, e na maioria dos casos que envolvem questões de estática, nós teremos que fazer isso, né, dividir a força nas suas componentes, você vai trabalhar com um desses ângulos que forem dados. Então, lembrar que o seno, né, é a relação trigonométrica oposta ao ângulo, né, e o cosseno é aquela que está adjacente. E aí, quando eu encontro essas componentes, se eu quiser encontrar o valor dessa resultante, basta que eu faça o somatório delas ao quadrado e tirar a raiz, né? Que aí vem da relação, justamente, da relação de Pitágoras, como eu tinha falado. Né? Aqui eu tenho um triângulo retângulo, e aqui eu tenho que a força resultante é a hipotenusa, certo? Então, recapitulando, quando ele pede, né, para fazer o somatório de forças e mostrar simplesmente como se daria, às vezes tem questões que pedem, né? Como se daria a soma vetorial de várias
vários vetores, como ele mostra nessa figura, não estivesse pedindo valores de módulo, por exemplo, né, ia simplesmente fazer a regra poligonal, somar final do primeiro vetor com o início do segundo, final do primeiro vetor com o início do segundo, e assim sucessivamente. Esse Fn aqui, ele indica que tem N vetores. E aí, no final, você traça uma linha entre o início do primeiro vetor e o final do último. Essa linha indica a força resultante. E aí, se ele der o valor desses vetores aqui na questão, você vai encontrar a figura e vai, né, lançar mão de relações trigonométricas para encontrar o valor da força resultante. Mas, via de regra, geralmente se cobra desse formato aqui, já com as coordenadas em x e y. Por exemplo, eu tenho essa questão aqui que ele fala: o módulo da resultante do sistema de forças que age sobre a partícula da figura vale. Então, ele quer, por exemplo, eu tenho aqui esses 4 vetores aqui, essas 4 forças, e ele quer saber o valor da resultante. Então, aqui, o que é que nós temos? Eu vou ter aqui, ó, os eixos x e y, vou chamar aqui de x, chamar aqui de y, certo? E ele quer que eu encontre a resultante. Né? A gente já viu que a força resultante, quando eu tenho as componentes de x e y, nada mais é do que o somatório, aliás, a raiz quadrada, né, das forças x ao quadrado mais y ao quadrado. Só que aí agora, veja, eu tenho essa força que está totalmente no eixo y, essa força de 300 que está totalmente no eixo x, e tenho essa força de 100 inclinada, ou seja, ela vai ter componentes aqui em x e componente aqui em y. E essa força de 200, da mesma maneira. Ela vai ter uma componente aqui no eixo x e vai ter uma componente aqui no eixo y. Beleza? Só que agora a gente já viu como é que calcula. E ele deu ainda os dados. Ele deu que o seno, né, esse ângulo aqui é 37, esse ângulo aqui é 53. Né? Como esse ângulo aqui com esse aqui, para chegar aqui, dá 90, aqui falta 37. Ele deu o valor do seno de 37 e do cosseno de 37. Então, como é que a gente vai fazer? Nós vamos somar as forças em x, né? Então, quem é que eu tenho em x? Ó, a gente vai adotar, né, para cá como sendo positivo e para cá como sendo negativo. Porque como nós estamos tratando, né, de grandezas vetoriais, o sentido faz diferença na hora de fazer a soma. Então, o que é que eu tenho aqui em x? Eu tenho 300 newtons. Agora, eu tenho essa força de 100 que está para cá. Só que essa força de 100 está inclinada. A projeção dela em x é o quê? É o cosseno de 37, veja. É essa projeção aqui. Então, vai ser menos 100 vezes cosseno de 37 graus. Menos, ó, eu tenho a projeção também dessa força de 200. Né? Também está para o negativo. Então, é menos 200 vezes o quê? Ó? Esse ângulo aqui é 37. E aqui eu tenho o quê? O seno, já que essa projeção é oposta a esse ângulo de 37. Então, vezes o seno 37. Então, aqui eu vou ter o quê? Ó? 300 menos 100 vezes o cosseno de 37, que ele diz que é 0,6, menos 200 vezes o seno de 37, aliás, 0,8 aqui, perdão, vezes o seno de 37, que é 0,6. Então, em x, quem é que eu tenho? Eu vou ter 300 menos 100 vezes 0,8 dá 80, menos 200 vezes 0,6 eu tenho 120. Então, 300 menos 80, 220, menos 120, isso aqui fica igual a 100 newtons nessa direção. Beleza?
Aí eu somo em Y agora. Vamos encontrar em Y. Eu vou atribuir positivo para cá e negativo nesse sentido. Em Y eu vou ter 100. Para cá, veja, está para cima também. Então eu vou somar. Mais 100 vezes o quê? O seno de 37. Para cá eu tenho 200, para cá é negativo. Então eu tenho o quê? Ó? Cosseno de 37. Então, quem que será minha força restante de Y? Eu vou ter 100 mais 100 vezes 0,6 menos 200 vezes 0,8. Então, aqui eu vou ter 100 mais 60 menos 160. Isso aqui dá igual a zero. Ou seja, minha força resultante, que é o módulo da força resultante, né? Em Y eu tenho zero. Então, as forças se anulam. Então, minha força resultante vai ser o quê? Eu tenho 100 ao quadrado mais 0 ao quadrado. Então, minha força resultante vai ser nada mais, nada menos do que, eu tirar isso aqui dentro da raiz, vai ficar 100. Só sobrou mesmo a força de x. Então, se eu quisesse demonstrar, desenhar, minha força resultante seria isso. Né? Para cá, ó. X, eu tenho o eixo Y. Então, essa seria a minha força resultante, depois de somar todos esses sistemas de forças que agem sobre uma partícula. Então, quando uma partícula, eu preciso dividir essas projeções das forças que estão tanto em x como em y e fazer separadamente a soma, né, desses vetores, para só depois, então, voltar e encontrar a força resultante. Bom, e o momento? Seria o momento de uma força. Como eu já disse, momento, né, é sempre que eu aplico uma força sobre um determinado ponto e eu consigo fazer aquele objeto girar, né, ocasionar um giro com a aplicação dessa força. Então, imagine que eu estou aplicando uma força aqui nesse ponto P. Certo? Então, tem aqui, ó, essa força está na vertical para baixo. Então, chama-se momento o quê? Quando eu aplico uma força nesse ponto P, né, em relação a esse ponto O, ela vai produzir um momento. Ela vai fazer com que haja um giro exatamente nesse ponto O. Essa força P, ela vai produzir, né, um momento de força nesse ponto O. Um detalhe, para que ocorra esse momento de força, né, essa produção desse giro, o ponto no qual eu estou fazendo o cálculo do momento, ele não pode estar sobre a linha de atuação da força. Veja, essa força P, a linha de atuação dela é toda aqui na vertical, certo? E ela está a uma certa distância desse ponto O, que é justamente onde eu quero calcular, né, esse momento de força que ela irá produzir nesse ponto. Se esse ponto O estivesse aqui sobre a linha de atuação da força, ela não produziria nenhum momento. Porque o momento é exatamente quando eu tenho uma distância em relação à linha de aplicação dessa força. E quanto maior essa distância, maior será o momento que ele vai causar. Né? Maior será a intensidade desse momento. Esse momento, ele pode ser adotado, né, na física, tanto de forma positiva como de forma negativa. Foi convencionado que se ele gira, né, o objeto no sentido anti-horário, eu adoto ele como positivo. Então, por exemplo, essa força P aqui, ela iria produzir, nesse ponto O, veja, ela iria girar até o O nesse sentido aqui, ó. Certo? Então, seria o quê? No sentido anti-horário. Se eu tivesse, por exemplo, um ponto M aqui, essa força P,
ela iria produzir nesse ponto aqui, ó, ela iria girar nesse outro sentido. Seria no sentido horário, que é adotado convencionalmente como sendo negativo. Então, sempre que eu quero calcular o momento que uma força produz em determinado ponto, eu vou pegar a distância na qual esse ponto está na linha de atuação dessa força. Então, como eu disse, essa força P, ela tem uma linha de atuação totalmente na vertical, certo? E ela tem uma distância em relação ao ponto no qual eu estou querendo calcular o momento que ela vai, né, produzir nesse ponto. Professor, e se tivesse uma força que fosse assim, por exemplo, né? Tivesse aqui outra força, o que é que eu teria que fazer? Aí teria que fazer o que a gente acabou de fazer no exercício anterior. Eu teria que decompor essa força em Y, em X e V, né? Saber a intensidade de cada um aqui, X e Y, e ver o momento que cada uma produziria no ponto que a questão pede para pedir. Mas lembrar sempre, para que eu produza momento, eu preciso ter uma distância do ponto que eu quero calcular para a linha de atuação da força. E a linha de atuação da força, ela tem a mesma direção e sentido, né, do vetor força que eu estou analisando. Outra coisa importante que a gente lembrar, né, os nomes. Essa distância D, né, entre a força e o ponto no qual eu estou fazendo o cálculo do momento é chamada de braço. De braço ou alavanca, o braço do momento. E o ponto no qual eu estou calculando é chamado de polo. A unidade do momento, né, no SI, é Newton por metro, que nada mais é do que a força vezes a distância. Né? Distância é dada em metro e força é dada em Newton. Certo? Por exemplo, nós temos aqui, ó, imagine que eu tenho uma barra OA, certo? No plano vertical. Isso aqui está no plano vertical, ela. Que pode girar em torno do ponto de suspensão O, ou seja, aqui é o ponto de giro dela. Esse ponto O. Ele diz, determine o momento da força F de intensidade de 10 newtons em relação ao ponto O nos casos indicados abaixo. Então, veja, eu tenho 4 situações na qual eu estou aplicando a força nessa barra OA, que ela pode girar de forma articulada nesse ponto O. Então, ele quer que eu calcule o momento em relação a esse ponto O. Nesse primeiro caso aqui, o que é que eu tenho? Eu tenho que a linha de atuação da força, ela passa exatamente sobre o ponto O. Portanto, se eu não tenho distância entre o ponto que eu quero calcular o momento e a linha de atuação da força, meu momento aqui é igual a zero. Porque eu não tenho distância. Veja, o ponto O está passando sobre a linha de atuação da força. A mesma coisa acontece em B. Veja, a linha de atuação da força aqui, ela está passando sobre o ponto O. Então, também, eu não tenho distância. Minha distância é igual a zero. Se eu não tenho distância, eu não vou produzir momento. Então, meus momentos aqui, eles são o quê? Nulos. Porque a distância é igual a zero. Agora, nesse caso aqui, no caso C, veja, eu tenho a força aplicando nesse ponto B, né, e eu quero saber em relação ao ponto O. Então, essa distância aqui de 0,2 metros. Então, se meu momento é a força vezes a distância. E veja, em relação a O, o que essa força vai produzir? Essa força até O, ela vai girar nesse sentido, né? Sentido horário. Então, o momento aqui é positivo. Posso adotar como positivo. Então, meu momento vai ser quem? Minha força, de 10 newtons, vezes a distância, que o ponto de aplicação da força está do ponto de giro, que é o ponto O, 0,2. Portanto, meu momento vai ser 2 Nm. Em D, quanto será? Veja, aqui eu já tenho uma distância maior do ponto de aplicação. Também essa F vai produzir um giro para cá, né? Essa F, essa ponta dela vai girar no sentido anti-horário. Então, meu momento aqui vai ser quem? Vai ser F vezes D. Então, meu momento vai ser 10 vezes essa distância, 0,5, que dá 5 newtons metros. Então, veja,
uma coisa interessante aqui. Quanto mais distante, né, para uma mesma força aplicada, obviamente, né, mesma intensidade de força. Então, quanto mais distante, maior o meu momento. Isso significa dizer que aqui eu vou produzir um giro de forma mais fácil, eu vou ter muito mais momento agindo quando eu boto a força mais distante, né, do ponto onde eu quero produzir esse giro. A gente pode ver isso no nosso dia a dia, se a gente tentar, né, girar algo pegando pela metade, fazer uma alavanca, por exemplo, no nosso dia a dia, se for tentar pegar pelo meio ou tentar pegar pela ponta, a gente vai ver que pegando lá na ponta, a gente vai botar bem menos força do que precisaria colocando no meio, no centro. Por quê? Justamente isso. O momento, ou seja, o momento mede a qualidade daquela força que está sendo imprimida naquele corpo. Então, se eu estou imprimindo essa mesma força de 10 newtons nesse corpo aqui, eu quero produzir um giro nele, se eu colocar essa força mais distante do ponto de atuação, eu vou ter um momento maior, ou seja, eu vou ter uma qualidade maior, né, na aplicação dessa força, e o giro, com certeza, sairá mais fácil do que se eu colocar mais próximo do ponto de giro aqui, né? Então, veja, quanto mais distante, maior o momento. Quanto mais próximo, menor o momento, até chegar a um ponto em que ele vai estar sobre, né, a linha de atuação e não vai produzir momento algum. Bom, e aí a gente viu, falando de equilíbrio, da estática, propriamente dito. A gente viu como se calcula o momento, como se calcula a força resultante sobre uma partícula ou sobre um corpo. Mas quando a gente trata da estática, a gente trata justamente do equilíbrio. Para que um corpo esteja em equilíbrio estático, ele precisa ter duas situações. Duas condições. O somatório de todas as forças que agem sobre ele tem que ser igual a zero, ou seja, todas as forças que estão agindo, seja no plano, seja no eixo X, seja no eixo Y, elas precisam ser iguais a zero. E mais, o somatório dos momentos que agem sobre aquele corpo também precisam ser iguais a zero. Do contrário, esse corpo não vai estar em equilíbrio estático. Por que é que isso é importante? Porque muitas vezes no enunciado ele vai falar determinado corpo está em equilíbrio estático. Então, daí você já sabe que o somatório, e aí vai pedir para calcular uma determinada força num ponto lá de aplicação. Então, você precisa saber que o somatório de todas aquelas forças que estão agindo naquele corpo, vetorialmente, tem que ser igual a zero. Né? Convencionalmente, quais são os sinais que a gente deve usar? Bom, na direção X, as forças são positivas, se forem voltadas o quê? Da esquerda para a direita. Então, é como a gente já estava vendo. Então, em X, se ela vier da esquerda para a direita. Em Y, ela é positiva, né? Se for concordante com o eixo Y, ou se forem voltadas para cima. Certo? E o momento, ele é considerado positivo, a gente já viu, quando ele está girando a peça no sentido anti-horário. Né? Quando a força, em relação àquele ponto, gira o corpo no sentido anti-horário. Outra coisa que é importante, né? Como a gente vai trabalhar com corpos rígidos, é interessante que a gente saiba sobre os tipos de apoio nos quais os corpos rígidos eles se situam. Né? E para cada tipo de apoio que eu vou ter um corpo rígido, irão surgir, né, forças de reação, que são as chamadas forças internas do corpo. Porque quando eu tenho um corpo, eu aplico uma força sobre ele, né, essa força é uma força externa, é uma força que eu estou aplicando. Mas a partir do momento que esse corpo ele está em contato com algum apoio, essa força que eu estou aplicando sobre esse corpo, esse apoio no qual o corpo está, irá produzir uma reação exatamente para quê? Para que o corpo se mantenha em equilíbrio. E dependendo do tipo de apoio, irão surgir tipos de reações. Quais são os principais tipos de apoio que são estudados, que são vistos na estática? Nós temos, né, o apoio simples ou móvel, que é esse tipo de apoio aqui, também chamado de rolete, né, que ele impede o movimento apenas na direção normal ao plano de apoio e fornece uma única reação de apoio. Como podem ver aqui, as setinhas vermelhas são as únicas reações que aparecem para esse tipo de apoio. Então, você vai ver lá, às vezes, na questão uma viga,
que ela vai ter esse apoiozinho aqui, né, esse roletezinho, a reação de apoio que vai aparecer sobre ela é apenas no caso aqui, em Y. Né? Imagine que eu estivesse aplicando aqui uma força, uma F, né, ou uma F aqui, por exemplo, uma F aqui, ou aqui. Então, veja, a reação, a partir do momento que eu aplico uma força sobre esse corpo aqui, vai aparecer uma reação de mesma intensidade, mesma direção e sentido oposto, né? É chamada força interna. E aí é aí onde entra aquelas condições de equilíbrio. O somatório de todas essas forças, elas precisam ser iguais a zero. Para quê? Para que o corpo se mantenha em equilíbrio. Do contrário, esse corpo aqui ele vai se movimentar. Né? Aí eu tenho outro tipo de apoio, o apoio fixo ou articulado. Então, às vezes, pessoal, ele não vai dar a figura, ele vai falar na questão. Um apoio fixo ou articulado. Quando ele fala isso, ele quer dizer que esse tipo de apoio ele impede deslocamento tanto na vertical como na horizontal, ou seja, vai surgir uma reação de apoio tanto em Y como em X, certo? Então, se eu aplicar, claro que se eu aplicar uma força aqui totalmente na vertical, a única reação de apoio que vai aparecer é a de Y. Mas se por um acaso eu aplicasse né, uma força inclinada aqui, eu teria, sim, reações que apareceriam em X e Y devido ao tipo de apoio, coisa que não aconteceria aqui. Aqui, se eu aplicasse uma força inclinada, por exemplo, eu não teria reações aqui. E esse corpo ele iria se movimentar na horizontal, porque eu não teria nem um suporte que impedisse a movimentação dele na horizontal. Ele apenas iria se anular na vertical, ou seja, na vertical ele não teria movimento, mas ele se movimentaria na horizontal. Aqui não. Aqui, por ele ser um apoio fixo, como o nome diz, ele está fixado aqui sobre o solo, né? Ou sobre o suporte no qual ele está inserido. Dito isso, se eu aplicar uma força que tem componente em X e Y, esse corpo não vai se movimentar. E por conta disso, irão surgir duas reações, a reação em X e a reação em Y. E por último, eu tenho chamado apoio engastado. O apoio engastado é aquele apoio que não tem, que ele está como se estivesse dentro de uma parede. Né? Então, o que acontece? Ele impede a movimentação, além de ele impedir a movimentação na vertical, na horizontal, ele impede também o giro. Porque é uma coisa interessante. Aqui, nesse segundo tipo de apoio, por exemplo, ele impediria o movimento na direção X e na direção Y. Mas ele não impediria essa barra, por exemplo, de girar. Né? Se eu aplicasse uma força aqui, essa barra ela poderia girar. Ela não iria se movimentar aqui, nem para cá, para cima, mas ela conseguiria girar. Quando eu tenho um corpo engastado, além de ele impedir o movimento na vertical e na horizontal, ela também impede o giro. E aí surge outra reação, que é a chamada reação justamente do momento. Né? Surge um momento, né, reativo aqui, nesse ponto do engaste, para poder o quê? Deixar o sistema em equilíbrio. Vamos ver aqui uma questão que pede algo parecido com isso, né, para a gente fixar esse conteúdo. Ele diz, ó, uma barra homogênea, AB, de seção reta uniforme, está articulada em A. Veja, está articulada. Se ela está articulada, ela tem o quê? Reações em X e em Y. Ou seja, eu vou ter uma reação aqui e outra reação aqui. Beleza? FAX, FAY. É mantida na horizontal, ou seja, pelo fio ideal BC. A barra tem peso de 100 newtons, ou seja, essa barra ela pesa 100 newtons. E o corpo D pesa 250 newtons, ou seja, esse corpo D aqui, 250 newtons. Determine o quê? A tração no fio. Ele quer saber a tração aqui nesse fio. Ou seja, se esse corpo está puxando essa barra para baixo, eu vou ter uma tração aqui, certo? Nesse fio, para manter o corpo em equilíbrio, né? E ele quer o que ainda? As componentes vertical e horizontal da reação da articulação A. Ou seja, ele quer a componente vertical e horizontal da reação aqui em A,
dado desse problema. Então, eu quero a tração e essas duas reações. Aí ele deu, ó, que esse ângulo aqui, esse ângulo θ, tem o seno de 0,6 e o cosseno de 0,8. Além do mais, ele deu o quê? Que a barra tem peso de 100 newtons. Pessoal, como ele fala que a barra ela é homogênea, significa dizer que o peso dela se distribui de maneira uniforme. Certo? Então, aqui a gente entra naquela parte que foi o conceito do centro de massa. Quando eu tenho um corpo homogêneo, o que é que acontece? Um corpo homogêneo, eu posso colocar que todo o peso, né, toda a aplicação da massa dele está em um determinado ponto. Como ela é uma barra homogênea, certo? Toda quadrada não tem nenhum lado maior que o outro, esse peso ele vai se dar justamente na metade da barra. Então, eu tenho o peso da barra, né, para baixo de 100 newtons. Então, o que é que eu vou fazer agora? Bom, se ela está em equilíbrio, certo? Essa barra está em equilíbrio. Então, o que é que eu preciso fazer? Eu vou fazer o somatório dessas forças e dos momentos e encontrar o valor de T e das reações de A e de Y. Então, o que é que eu vou fazer primeiro aqui? Vamos lá. Somatório das forças em X. O que é que eu tenho? Lembrando, adotar o sentido da esquerda para a direita como positivo. Então, eu tenho quem? FAX menos T. T é o quê? Veja, ele tem uma componente aqui, né? Essa T está inclinada. Então, eu tenho aqui TY, TX. Menos TX, que T está para esse lado, vezes o quê? O cosseno do ângulo θ. T, cosseno de θ, igual a zero. Então, eu já sei que a minha força, né, da reação em X é igual a T vezes o cosseno de θ, que é o quê? 0,8. Cheguei aqui. Somatório das forças em Y tem que ser igual a zero. Botando o sentido positivo para cima. Então, o que é que eu tenho? Vamos lá. Eu tenho FAY mais TY vezes o seno, né? Então, T vezes o seno de θ, menos 100 menos 250. Que tem que ser igual a zero, para que ela esteja em equilíbrio. Então, eu sei que FAY mais 0,6T é igual, passando para o outro lado, isso aqui fica positivo, 350. Beleza. Tenho 3 incógnitas, 2 equações. Aí eu tenho agora que aplicar a equação do somatório dos momentos. Veja, lembre que quando eu tenho uma força, a linha de atuação da força sobre o ponto, eu não produzo momento. Como minhas duas incógnitas aqui, eu tenho 3 incógnitas, né? Tração, força de reação em A, em X e de Y. Então, eu vou fazer o somatório dos pontos que essas forças aqui, essa força peso, essa tração, fazem no ponto A. Né? Por quê? Porque aí eu já descarto tanto essa força X como essa força Y, já que a linha de atuação delas está exatamente sobre o ponto A. Então, elas não produzem momento em A. Mas todas essas outras forças aqui produzem. Certo? E outra coisa, essa tração em X aqui, ó, veja, quando eu dividir essa projeção dela, também não produz momento em A. Por quê? Porque a linha de atuação dela, aqui de A, passa exatamente, ela não tem distância. A única componente da tração que vai produzir momento em A é a tração em Y. Porque a linha de atuação dela está para cá. Essa de X, não, ela passa exatamente sobre o ponto A. A gente viu que quando a linha de ação de uma força passa sobre o ponto no qual eu estou calculando o momento,
o momento que essa força produz é nulo. Então, a gente já consegue descartar, então daqui a gente já vai conseguir encontrar o valor de TY, né? Dessa componente TY. Certo? Então, vamos lá. O somatório dos momentos tem que ser igual a zero para que a força, para que a barra esteja em equilíbrio, né? Orientado no sentido anti-horário. Então, vamos lá. Ele não deu o comprimento da barra, né? Então, vamos dizer que essa barra tem um comprimento total L. Se é L, o ponto de atuação aqui do peso da barra, já que é na metade, é L sobre 2. Beleza? Essa distância aqui. Então, o que é que a gente vai fazer agora? Vamos lá. O peso da barra. Essa força de 100 em relação a A, ela vai girar o quê? Nesse sentido aqui, certo? Sentido o quê? Sentido horário. Então, é negativo. Então, menos 100 vezes o quê? A distância em relação a A. L sobre 2. D 250, mesma coisa. Ela vai girar em relação ao ponto A, sentido horário. Ou seja, é negativo. Menos 250 vezes o quê? Qual é a distância que ela está em relação a A? A linha de atuação dela. Ou seja, a linha de ação da força. L vezes L. Agora, TY, ela vai girar no sentido anti-horário, certo? Essa TY aqui, em relação a A. Então, é positivo. Mais T, T o quê? T seno de θ, vezes o quê? Vezes essa distância. Essa distância aqui é L. Tudo isso aqui tem que ser igual a zero. Então, vamos lá. Aqui, como todo mundo, vamos lá. Vou logo isolar os termos. Então, aqui eu tenho 100 dividido por 2, eu tenho menos 50L, menos 250L, mais o seno é 0,6, então 0,6 PL igual a zero. Se eu jogar todo mundo para lá, eu tenho 0,6 PL é igual a menos 50 menos 250 menos 300. Vai para lá, mais 300. 300L. Então, veja, como tem o L dos dois lados, eu posso cancelar. Eu posso dividir todos os dois lados por L. Então, eu fico, 0,6T é igual a 300. Portanto, T vai ser igual ao quê? A 300 dividido por 0,6. Isso aqui vai dar igual a 500 newtons. Pronto. Achei o valor da minha tração. Agora basta eu substituir as equações para encontrar o valor de FAX e o valor de FAY. Vamos lá. Vou chamar isso aqui de equação 1, isso aqui de equação 2 e essa aqui de equação 3. Certo? Então, quando eu substituir aqui em equação 1, minha reação em X vai ser igual a quê? 500 vezes 0,8. Certo? Então, minha reação em X, 500 vezes 0,8 dá 400 newtons. E Y, substituo também. Minha reação em Y é igual a 350, passa para o outro lado negativo, menos 0,6 vezes 500. Minha força em Y vai ser igual a 350 menos 300. Ou seja, minha FAY vai ser igual a 50 newtons. Portanto, eu tenho aqui que as reações AX, AY e a atração do fio foram encontradas. Então, para que esse corpo
esteja em equilíbrio estático, eu preciso que aquela tração no fio seja de 500 newton e que as reações que irão surgir aqui nesse ponto articulado são da ordem de 400 newtons na horizontal e 50 newtons na vertical. Aí a gente tem também o que eu falei, o centro de massa. Veja que nessa última questão aqui, eu coloquei o centro de massa, né, bem exatamente no centro da figura. Porque quando eu tenho uma figura homogênea, ou seja, uma figura que ela se distribui de forma igual, o centro de massa ele é sempre colocado no centro realmente da figura, né? Agora, pode acontecer que num sistema de partículas, de várias partículas, elas estejam colocadas em diferentes posições, né? E aí eu preciso calcular o centro de massa resultante, ou seja, eu tenho N partículas, coloco sujeitas lá à ação de forças, cada partícula tem uma posição no espaço. Então, como eu preciso modelar o centro de massa como se fosse uma única partícula, eu preciso encontrar a coordenada média, tanto para x como para y, desse sistema. E como é que é feito? Se for um sistema único, se for numa única direção, é o produto da massa vezes a distância dividido pela massa. Se é um plano, ou seja, x, y, eu vou fazer a massa vezes a coordenada de cada partícula dividido pela soma das massas da partícula, para cada coordenada de x e de y. E se for tridimensional, acrescenta, né, o eixo z. Então, lembrando, M1, M2, Mn são o quê? São as massas da partícula, que serão dadas. E X1, X2 e Xn, né? Xn é a enésima posição, quer dizer, o enésimo, né? São as coordenadas de cada partícula. Como eu falei, veja que aqui eu tenho um exemplo de corpos homogêneos. Quando eu tenho corpos homogêneos, como eu falei, o centro de massa, ele se iguala ao centro de gravidade, né? Porque levando em conta que a gravidade no local onde esse corpo está, ela é constante. Então, se a gravidade é constante, ele vai coincidir com o centro de massa. Por isso que ele colocou aqui CG, né, nessa figura. Mas é a mesma situação. CG e CM, centro de massa, são a mesma coisa quando a gravidade é constante. E quando eu tenho corpos homogêneos, ou seja, corpos, né, com estruturas que não são, no caso aqui eu tenho polígonos, né, tenho cilindro, tem um círculo, ou seja, corpos que são homogêneos se distribuem igualmente, o centro de massa vai sempre atuar exatamente no meio, ou seja, no centro desses corpos. Por isso que naquela figura que a gente tinha aqui, a barra, o centro, a força-peso, né, ela se situava exatamente aqui no meio. Que aqui eu tenho uma barra homogênea. Então, quando eu tenho corpos homogêneos, acontece isso. Ele vai dizer na questão lá que, que a barra, ou que o retângulo, ou que o cilindro é homogêneo, você já vai saber que o centro de massa, se ele disser que tem um peso, a não ser que ele diga que o peso é desprezível. Se ele disser que o peso é desprezível, esse valor não entra nos cálculos. Mas se ele falar que pesa tanto, tantos newtons, já sabe que o centro de massa vai se localizar no meio. Certo? Agora, pode acontecer, né, de eu ter várias partículas, como nesse caso aqui, e eu preciso localizar, né, eu tenho aqui um sistema com 3 partículas. E ele quer o sistema, ele quer o centro de massa, né, desse sistema aqui. Então, como é que eu vou fazer? Bom, eu tenho o eixo x e y, a gente já viu, vamos lá. Em x, eu tenho, vamos lá, qual a posição da minha massa 1? Vamos lá. Minha massa 1 está no zero em x e está no zero em y, posição, certo? Lembrando, o centro de massa do x é a multiplicação das massas pelas posições, certo? Dividido pela soma das massas. A mesma coisa vale para y, certo? Isso é análogo a y. Então, vamos lá. Minha M2 está em que posição? Em x, 1, e em y, 2.
né? Colocando aqui. Em minha M3, em X, 4, em Y, 1. Então, vamos calcular. A coordenada em X vai ser qual? X1 vezes M1, ou seja, X1 é 0, vezes M1, que é 2, ó, tá aqui, 2, mais X2, 1, vezes M2, que é 3, mais X3, tá aqui, 4, vezes M3, que é 5, sobre a soma das massas. 2 mais 3 mais 5. Então, aqui eu tenho o quê? 0 vezes 2 é 0, 1 vezes 3 é 3, certo? 4 vezes 5, 20. Então, eu tenho 23, perdão, é 23. 23 sobre 2 mais 3, 5. 5 mais 5, 10. 23 dividido por 10, 2,3 centímetros. Essa é a posição de X, certo? Em Y, onde é que vai estar meu centro de massa? Vamos lá. M1 é 2 vezes Y1, que é 0, mais M2, que é 3, vezes Y1, que é 2, mais M3, que é 5, vezes Y1, Y3, perdão, que é 1. Sobre a soma das massas. 2, mais 3, mais 5. Isso aqui é igual, aqui vai 0, aqui é 6, e aqui 5. 6 mais 5, 11, dividido por 10. Isso é igual a 1,1 centímetro. Ou seja, meu centro de massa estaria mais ou menos aqui. Em 2,3 para X e 1,1 para Y. Então, o centro de massa dessas partículas, desse sistema de partículas, estaria mais ou menos aqui. Né? Como se eu fosse modelar essas três partículas como se fosse uma única. Então, o centro de massa estaria exatamente aqui nesse ponto, nessas coordenadas. 2,3 centímetros para X e 1,1 centímetro para Y. Mas veja, por quê? Porque aqui eu estou fazendo centro de massa de um sistema de partículas, não de um corpo homogêneo. Tá? Se fosse um corpo homogêneo, como a gente já viu, o centro de massa situa exatamente no meio. Né? E, por fim, outro conteúdo que às vezes é cobrado na estática, nós temos as chamadas máquinas simples. O que seriam as máquinas simples? É qualquer dispositivo utilizado em uma tarefa constituído de um sistema rígido. Por exemplo, polias, plano inclinado, alavanca. As alavancas são principalmente as que são mais utilizadas no nosso cotidiano. E aí, em cima disso, a gente tem a chamada vantagem mecânica, que nada mais é do que o produto da força resistente, ou seja, da força do corpo que vai resistir àquela alavanca que a gente vai utilizar, né, aquela força que a gente vai agir sobre ele, sobre a força potente, que é exatamente a força que é aplicada sobre esse corpo. Né? Então, como eu disse, as alavancas são os tipos de máquinas simples mais utilizados. Então, para que a alavanca opere, deve sempre existir um ponto de apoio. Então, sempre que eu vou ter uma alavanca, eu preciso ter um ponto de apoio, ao qual estabelece as ações das forças potente e força resistente. Como eu falei, força potente é a força de ação, é a força que a gente produz no elemento, né, para chegar no objetivo que a gente quer. A força resistente é a força que vai surgir, né, como reação à força potente. E aí, em cima disso, eu tenho três tipos de classificações, né, das máquinas simples. Eu tenho a interfixa, a interresistente e a interpotente. O que seria a interfixa? É quando o apoio, lembre-se, para eu ter uma alavanca, eu preciso ter um apoio. O apoio ele se situa entre a força potente e a força resistente. Por exemplo, eu tenho aqui uma tesoura. A força potente, a força aplicada, é aplicada aqui nesse ponto da tesoura. Né? A gente coloca os dedos aqui e aplica uma força aqui. Né? Nessa direção e sentido. E é o que acontece. Eu tenho o apoio aqui em A, e vai surgir aqui uma força resistente, quando eu tentar cortar, né, esse elemento aqui,
para o outro lado, né? Para o outro lado não, para o outro sentido. Exatamente. A força resistente, ela tem o sentido oposto da força potente. Só que nesse caso aqui, veja, o ponto de apoio ele está entre as aplicações das forças. Portanto, esse tipo, né, de alavanca aqui, a tesoura, ela é uma alavanca interfixa. Que está entre, o apoio está entre as forças que surgem. Certo? Aí eu tenho aqui, ele deu o exemplo aqui de um quebra-nozes. Tem a nozezinha aqui. E aí, que é colocado aqui nesse local, né? Onde tem os dentes. Onde é que é o ponto de aplicação da força potente? Aqui, nas pontas, né? A gente vai aplicar uma força aqui. E eu tenho um ponto de apoio articulado aqui em A. A força resistente, ela vai surgir entre o apoio e a força potente. Então, quando ela surge entre o apoio e a força potente, ela é chamada de interresistente. Certo? O nome inter é que está entre. Né? Então, entre resistente, ou seja, a força resistente, ou seja, aquela força que vai surgir oposta à força de aplicação, né? Que é uma força de reação, essa força resistente, ela está entre o apoio e a força potente. Então, esse tipo de alavanca é chamada de interresistente. E, por fim, aqui outro exemplo, eu tenho a interpotente, que é quando a força potente, certo? Ela está situada entre o apoio e a força resistente. Aí, por exemplo, aqui ele tem a pinça. A pinça a gente aplica a força potente justamente nesse meio, né? Que a gente quer pinçar aqui, no caso, essa esferazinha redonda. E essa esferazinha redonda, ao ser comprimida, ela vai gerar uma reação, ou seja, uma força resistente, no sentido oposto. Mas veja, o ponto de apoio está aqui, nesse lugar, e a reação surgiu aqui, nesse outro. E entre elas duas é que está o ponto de aplicação da minha força potente. Então, quando acontece isso, eu chamo essa alavanca de interpotente. Beleza? Por exemplo, ele tem aqui, ó, classifica cada alavanca, perdão, em interfixa, interpotente e interresistente. Vamos lá, ó. Na letra A, o que é que eu tenho? Eu tenho o apoio aqui, certo? A força potente do carrinho, levantar a terra, e o peso, né, aqui, dessa terra que está sendo levantada, ela vai, né, reagir no sentido oposto à força de aplicação, para que seja suspenso. Se essa força resistente está entre o ponto de apoio e a força potente, eu tenho o quê? Uma alavanca aqui interresistente. Interresistente. Na B, veja, o ponto de apoio, ele está entre a força potente, certo? E a força resistente. Veja que essa força potente, embora esteja inclinada, mas ele tem as componentes aqui, ela está entre essas duas forças. Então, se o ponto de apoio está entre as forças, potente e resistente, eu tenho o quê? Uma interfixa. Uma alavanca interfixa. Na letra C, veja, o ponto de apoio está aqui. E a força resistente está nesse canto. E entre elas eu tenho a força potente. Então, eu tenho uma alavanca interpotente. Muitas vezes, pessoal, pode acontecer na questão, ele não dá. Então, aí a gente precisa analisar direitinho e ver onde vai surgir, né, o vetor da força de aplicação e o da força de reação. A letra D, veja, eu tenho o quê? Ó? Apoio, força potente, força resistente. Veja, a força potente está novamente entre o apoio e a força resistente. Então, eu tenho aqui, ó, no anzol, a vara de pescar, interpotente. E, por fim, ó, o meu apoio está entre a força resistente e a força potente. Então, eu tenho aqui uma alavanca interfixa. Beleza? Basicamente, são assim que são cobradas as questões. Né? Saber o tipo de alavanca. Né? Então, é lembrar onde é que está o ponto de apoio e onde vai surgir a força de reação e onde é o ponto de aplicação, né, da força, que é a força potente. Então, para a gente fixar um pouquinho mais o conteúdo, vamos resolver aqui mais algumas questões. Né?
que abordam os conceitos que a gente viu nessa aula. Então, ele diz aqui, ó, na figura a seguir, existe uma barra engastada. Lembrando, ó, se a barra é engastada, eu tenho reação na horizontal, reação na vertical, né, e a reação de momento. Ele já até colocou aqui na figura. Uma parede, sob a ação de uma força. O momento na base do engaste, ou seja, ele quer saber o momento aqui. É quanto? Veja, a única força que eu tenho, veja, aqui eu tenho a linha de aplicação da força, certo? Dessa força de 80 newtons. E a única força que está sendo aplicada nesse sistema. Ou seja, se essa força está totalmente no eixo, e aqui eu vou tratar isso como eixo X e eixo Y. Então, no meu eixo Y, eu não tenho nenhuma força agindo. Então, não vou ter embora esse tipo de articulação aqui, esse tipo de apoio, ele gera uma reação Y, essa reação ela só vai surgir se eu tivesse alguma força atuando na direção Y. Como eu não tenho, só tenho uma força atuando na direção X, essa Y aqui é igual a zero. Certo? Essa reação X aqui, como só tem essa força de 80, ela é igual a 80 newtons. Só que o que ele está me pedindo é o momento. Certo? Então, qual é a distância desse ponto O para a linha de atuação da força? Dessa força de 80 newtons. Ora, 0,75. Eu podia pensar, professor, não é 150 não, onde essa força está aplicando aqui esse ponto até chegar no O? Não, porque a distância em relação à linha de atuação da força. Lembrando, a linha de atuação da força, ela segue, né, a ponta da seta. Então, está aqui. Então, a distância que esse ponto O está da linha de atuação da força, é exatamente essa distância aqui de 0,75 metros. Então, o momento em O vai ser igual a quem? Vai ser igual a 80. Veja, essa força aqui, ela vai girar, né, no sentido horário. É negativo. Só que aqui ele não pediu, né? Ele não deu sinal, ele não pediu. Ele quer saber apenas o resultado em modo. Então, a gente não precisa colocar sinal aqui. Mas se fosse, né, se estivesse pedindo, a direção seria no sentido horário. Lembrando. Então, vai ser 80 vezes o quê? Essa distância de 0,75. Então, esse momento vai ser igual a 60 newtons metros nessa direção aqui. Então, está aqui. Eu não preciso fazer aquele somatório das reações, tudo, porque ele só quer o valor do momento, né, na base do engaste. Então, eu só tenho essa força surgindo em O, né, porque essa reação aqui de X, ela não produz momento em O, já que ela está sob o ponto, e quando eu tenho uma força agindo sobre o ponto, eu estou calculando, ela não produz momento, ou sobre a linha de atuação também, se o ponto estiver passando, ela não produz momento. Então, basta pegar a força atuante na barra e pegar a distância que a linha de atuação dela está nesse ponto que ele pediu para a produção do momento. Ó, essa questão aqui já é um pouco mais elaborada. A barra homogênea, se é homogênea, quer dizer que o peso se distribui de maneira uniforme. Beleza? Mostrado na figura abaixo, possui peso de 120 newtons e comprimento de 100 centímetros, ou seja, ele deu o comprimento. 100 centímetros. E o peso de 120. Como ele já disse que é homogêneo, a gente já vai lembrar, vai colocar bem no centro. Peso dela. Certo? 120 newtons. A barra está apoiada no ponto C a 60 centímetros de ar. Ou seja, daqui para cá eu tenho 60 centímetros. Então, de C para B, eu tenho 40. Beleza? Que sustenta um corpo D de peso, corpo D de peso 20 newtons, ou seja, esse corpo está fazendo um peso para cá de 20 newtons. A uma distância x de B, ou seja, B é bem aqui. A uma distância x, essa distância x aqui, foi colocado um corpo E de peso 100 newtons. De tal forma que a barra B fique em equilíbrio na horizontal. Está falando na horizontal. Certo?
Com base, ou seja, ela não vai se movimentar. Ela não vai se movimentar para cá. Né? Com base na figura e no texto apresentado, o valor da distância x em centímetros é, essa bala não vai se movimentar para cá, ela vai ficar parada. Então, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho aqui, o somatório dessas forças tem que ser igual a zero, tem que estar em equilíbrio. Então, vamos lá. Eu vou desenhar o diagrama de corpo livre, sempre tenho que fazer isso. Então, eu vou ter o quê? Ó? Uma força de 20 aqui, bem no meio, uma de 120, e aqui, uma de 100. Só que, veja, esse apoio aqui, ele gera, né, ponto de apoio, vai aparecer uma reação, vai aparecer reações aqui. Certo? Devido ao quê? Devido a essas forças externas. Vou chamar de FC, né? Como eu não tenho forças atuando no eixo X, né, na horizontal, não vai aparecer reação na horizontal. Beleza? Aí ele quer saber qual é essa distância aqui, ó. Eu tenho aqui B, eu tenho aqui A, eu tenho aqui C. Beleza? Então vamos lá. Para que eu encontre essa distância, o que eu vou fazer? Eu vou encontrar primeiro o valor de FC e depois vou calcular os momentos que essas forças produzem no ponto B. Por quê? Veja, ele me deu o comprimento inteiro da barra, que é 100 centímetros, que é onde essa força de 20 atua. Eu sei que a barra é homogênea, então essa força de 120 ela está na metade. Então, bem aqui é 50 centímetros. Certo? Aliás, eu vou calcular os momentos em C. Porque aí o que acontece? Eu calculando em C, eu sei essa distância aqui. Quando eu souber essa distância, basta subtrair de 40. Porque aí eu vou ter, né, essa força de E aqui. Sei que até aqui é 60 centímetros. Essa força tem essa distância aqui, que eu não sei quem é, né? Mas eu sei que ela é o quê? 40 menos x. Certo? Se ela toda é 40, tirando esse pedacinho aqui, ela é o quê? 40 menos x. Então fica mais fácil. Então, eu nem preciso calcular o somatório das forças. Eu nem preciso encontrar FC. Basta fazer o quê? O somatório dos momentos no ponto C, igual a zero. Beleza? Porque quando eu fizer o somatório desses momentos aqui, eu vou encontrar essa distânciazinha aqui, ó, essa outra. Encontrando essa outra, eu sei o valor de x. Então, vamos lá. Vamos ver aqui, ó. 20, em relação ao ponto C, ele vai girar para onde? Para o sentido anti-horário. 120 também vai girar no sentido anti-horário. E essa de 100 vai girar no sentido horário, então é negativo. E eu sei que essa barra está em equilíbrio. Então, eu vou ter o quê? 20 vezes, qual é a distância do ponto A até o ponto C? 60 centímetros. Certo? Vamos trabalhar com centímetros. Já que a resposta está em centímetros, então vamos deixar em centímetros. Vamos transformar para metro, porque depois a gente vai ter que transformar de novo. Mais 120. Ora, se daqui para cá é 60, e eu sei que essa barra, que o peso dela está justamente no meio, quanto vai ser essa distânciazinha aqui, ó? 10. Concorda? Ó. Ele disse que a barra está apoiada no ponto C a 60 centímetros de A. E como ela é homogênea, o centro de massa dela está exatamente no meio, ou seja, está onde é 50 centímetros. Então, daqui para cá é 10. Então, vai ser
120 vezes 10. Menos 100 vezes quanto? Essa distância aqui, ó. 40 menos x. Aqui tem que ser igual a zero. Então, aqui eu tenho o quê? 20 vezes 60 dá 1.200, mais 120 vezes 10 dá 1.200, menos 100 vezes 40, que dá 4.000, menos por menos dá mais 100x, igual a zero. Então, aqui vai ficar 2.400 menos 4.000, mais 100x, igual a zero. 100x vai ser igual 2.400 menos 4.000 dá menos 1.600. Passando para o outro lado, positivo. 1.600. Portanto, x vai ser igual a 16 centímetros. Já achei o valor de x. 16 centímetros. Então, veja, tudo uma questão de interpretação. Como ele queria o valor da distância, né, eu podia até calcular o valor dessa força em C. Se eu fosse calcular o momento em B, eu ia só ter trabalho a mais, né? Ia ter que ter uma força a mais e uma distância a mais. Mas, sempre que ele falar, né, que ele der, veja, corpo homogêneo, lembrar, colocar peso no centro. E depois usar as equações da estática. Por exemplo, essa outra questão aqui, bem parecida. Ó, uma tábua uniforme de 3 metros. De comprimento é usada como gangorra por duas crianças com massas de 20 e 45. Então, essa aqui, já vou botar aqui, ó. 20 quilos. Como ele não deu, a gente adota que a aceleração da gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, o peso aqui ser igual a 200 newtons. Essa outra é 45. Aqui. Então, dá 450 newtons. Elas sentam sobre as extremidades da barra, né? Ou da tábua, de modo que o sistema fique em equilíbrio. Sobre um apoio, né? Eu tenho esse apoio aqui, vou chamar aqui de A, vou chamar aqui de B, vou chamar isso aqui de C. Um apoio localizado a uma distância de 1 metro da criança mais pesada. Ou seja, a criança está mais pesada aqui. Qual é o peso da tábua? Bom, se ela é homogênea, se ela é uniforme, a gente sabe que ela vai estar bem aqui no meio. Peso da tábua, né? PT. Que é justamente aonde? A 1,5 metro de cada criança. E a barra inteira tem 3 metros. Então, para eu saber peso da barra, o que é que eu vou fazer? Vamos fazer aqui o diagrama de corpo livre. O que é que eu tenho? Eu tenho a criança aqui, de 200 newtons. Eu tenho essa criança, 450 newtons. Eu tenho essa reação, né? FC. Lembrando, aqui é 1 metro. Aqui é 2 metros. E eu tenho aqui peso da barra. Então, mesmo raciocínio da questão anterior. Se eu quero calcular o peso da barra, basta eu fazer o somatório dos momentos aqui. Por quê? Porque eu fazendo o somatório dos momentos aqui em C, eu sei que essa força de reação C, ela não produz momento aqui, já que a linha de ação dela está exatamente sobre o ponto que eu quero calcular. E aí eu tenho de incógnita apenas o peso da barra. E eu sei que essa distância aqui, que o peso da barra está, é de 0,5 metros. Por quê? Se daqui para cá é 2, e ela está justamente no centro, então, daqui para cá, vai ser igual a 0,5 metros. Então, eu já tenho as distâncias, tenho o valor das outras duas componentes, né, o peso das crianças. Para encontrar o peso da tábua, basta aplicar aqui o somatório dos momentos
no ponto C. Professor, mas você não poderia fazer logo o somatório das forças em Y? Não precisa fazer o somatório das forças em Y, até porque vai aparecer duas incógnitas, então não vou conseguir encontrar. Então, vou ter que lançar a mão de outra equação, que é justamente o somatório dos momentos. Para eu não ter o trabalho de calcular, né, a força em C, ele está pedindo apenas o peso da barra, basta fazer o somatório dos momentos logo aqui. Então, eu tenho o quê? Essa força de 200 aqui vai girar a barra nesse sentido, né, no sentido anti-horário, positivo. A de 450, em relação ao ponto C, vai girar no sentido horário, negativo. E o peso da tábua, em relação ao ponto C, vai girar no sentido anti-horário, positivo. Então, é 200 vezes 2 mais o peso da tábua vezes 0,5 menos 450 vezes 1. Isso aqui tem que ser igual a zero. Então, aqui eu tenho o quê? 400 mais 0,5 peso da tábua menos 450, igual a zero. 400 menos 450 dá menos 50 mais 0,5 peso da tábua igual a zero. Então, 0,5 PT é igual a 50. O peso da tábua vai ser igual a 50 dividido por 0,5. Isso aqui é igual a 100 newtons. Gabarito, letra A. Aí a gente tem mais uma questão aqui, ó. Isso também é para perito criminal. Vamos ver. A figura mostra um bloco de massa aqui, né? M igual a 10 quilos. Né? Suspenso por 3 cordas. O sistema se encontra em equilíbrio. Então, veja. Esse corpo aqui, eu já sei que ele produz uma força-peso para baixo, no sentido da aceleração da gravidade. Certo? Que ele manda usar 10 metros por segundo ao quadrado. Ele diz que, ó, θ1 vale 30, θ2 vale 45. Marque a alternativa que contém o valor correto de tração. Considere a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Veja. Aqui ele deu estudo para confundir. Porque, assim, não para confundir, mas para pensar que a questão sairia enorme. No meu diagrama de corpo livre, veja, eu sempre indico desenhar, né? Eu vou ter esse bloco com o peso, né? Se é 10 vezes 10 aqui é 100 newtons. Beleza? Eu tenho um sistema de 3 cordas aqui. Então, veja. Essa corda 3, ela vai ter uma reação de tração no sentido oposto ao peso do bloco. Essa corda 2 também, né? Ela vai ter uma tração nesse sentido. A corda 1, mesma coisa. Nesse sentido. Aí ele quer saber o quê? Ele quer o valor correto da tração. Qual das trações aqui tem o valor correto? Então, veja. Essa força de 100, ela vai se distribuir para cá. Nessas 3 cordas que vão produzir tração. Só que eu sei que essa corda 3, ela está na mesma, né? Eu só tenho a tração 3, ela incide unicamente no eixo Y. No mesmo eixo da força-peso. Então, eu sei que minha tração 3 é igual ao quê? Ao peso do bloco. Então, quem vai ser minha tração 3? 100 newtons. Certo? Se eu fizer aqui. Aqui eu já tenho um gabarito. Para eu encontrar T2, aí o que, é que eu teria que fazer? Eu teria que decompor em X e Y, né, de acordo com esses ângulos aqui. Eu tenho um trabalho a mais. Então, essa questão aqui era bater o olho e matar. Vê logo, ó. Eu só tenho força, eu só tenho a força que ele me deu do peso, a força externa, né, de 100 newtons. Todas essas outras forças aqui que surgem são forças internas, ou seja, são forças que surgem em decorrência da atuação de uma força externa, que no caso aqui é o peso do bloco. Então, se eu fosse aqui fazer outros cálculos, eu iria igualar, eu ter que calcular, dividir T1 na projeção X e na projeção Y, né,
depois fazer o somatório das de x, fazer o somatório de y, eu iria fazer um cálculo muito grande. Eu podia ver logo aqui qual o valor de T3, já bateu 100 newtons. Se você quisesse depois, né, calcular, professor, eu queria saber qual é o valor do T2. Não aconselho a fazer durante uma prova de concurso, mas se quisesse depois fazer, bastava depois, né, decompor a tração 2 e a tração 1 em x e y, e aí fazer a soma vetorial. As forças em x, as forças em y, encontrar o valor da tração. Aí, como ele só quer o valor correto, é de 100, essa T3. Até porque, veja, essa T2, ela vai se dividir, essa T1 ela vai se dividir justamente o quê? Nesse valor de 100. Então, elas têm que ser menores. Certo? Porque só tem essa força externa de 100 agindo. Então, não posso ter essas outras forças aqui que vão equilibrar o sistema sendo maiores do que 100. Então, era isso, pessoal. Eram essas as questões. Para quem ainda não é aluno do científico, eu aconselho a se tornar aluno, para ter mais acesso a conteúdo como esses aqui, planejamento individualizado, metas diárias, feedback quinzenal e mensal com os mentores, um roteiro de estudo planejado de acordo com as suas necessidades, conteúdo esquematizado, um grupo para tirar dúvidas. Então, é isso. Agradeço a atenção de todos vocês e até a próxima.